Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares e no vídeo de hoje eu decidi gravar um pouquinho para vocês a respeito da minha nova aquisição sobre o livro do Néter, de Anatomia para Colorir. Eu sempre tive muita vontade de ter esse livro e poder estar aqui gravando esse vídeo com vocês para falar um pouquinho mais a respeito desse livro, dos capítulos, o que é que ele tem de benefícios para os estudantes e dentre outros. A princípio, o que eu acho super interessante da proposta do livro do Néter para colorir é justamente por ele trazer esses aspectos dos acidentes anatômicos e das configurações do corpo humano para que, da mesma maneira que ele explica os acidentes anatômicos, as estruturas do corpo, ele também traz o contexto de você conseguir pintar aquelas estruturas e aí você consegue ter um pouquinho mais de discernimento sobre as estruturas do corpo humano, de uma forma mais didática. Eu tô até aqui mostrando também as minhas canetinhas de anatomia. Sem mais delongas, vamos explorar o livro, né? Então, o livro, ele já traz esse aspecto da capa preta, diga-se de passagem, minha cor favorita é a preta. E aí, ele traz essa capinha que não é de capa dura, é uma capinha mais flexível, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Confesso que eu imaginei em tentar plastificar o livro para proteger esse livro aqui de qualquer tipo de dano. Pelo custo, né? Porque esse livro ele tem uma aquisição relativamente alta e a fim de conservação mesmo, né? Fazer bem das antigas. Coloquei até meu nome, coloquei ele. Aqui ele traz esse sumáriozinho a respeito das estruturas que vão ser abordadas nesse livro. O que eu acho interessante dessa estruturazinha do livro é que é como se fosse um marcador de página. E dá para utilizar isso perfeitamente para ir acompanhando o enredo dos capítulos. Então, a princípio, ele vai falando a respeito sobre o próprio autor, na verdade, os autores, algumas homenagens que é típico dos autores falarem a respeito, né, sobre a construção do seu livro. Então, aqui nessa parte inicial do livro, a gente tem o prefácio. Nessa parte, basicamente, é só para que ensine ao estudante como ele deve utilizar esse livro. Eu confesso que eu tô para ler todo esse livro, de cabo a rabo. Porque como ele foi um livro muito caro e durante anos foi um grande desejo meu ter esse livro, eu tinha ele, a versão PDF, mas a gente sabe que a versão PDF é completamente diferente no sentido de gosto, né? Daquilo que a gente tem pegando, né? Tendo aí o livro pra gente poder manusear de uma maneira mais antiga, vamos dizer assim. Em PDF, confesso que minha visão fica um pouco ressecada, meus olhos ficam mais ressecados. E aí eu gosto mais de pegar no livro mesmo, né? Então, nessa estrutura aqui, né, nessa parte do capítulo do livro, já iniciando o livro, a gente tem essa parte falando a respeito de como utilizar o livro, né? Porque ele vem com a caixinha de canetas, de lápis de pintar, na verdade, para que possa auxiliar o leitor a pintar as estruturas. Aqui a gente tem um sumário detalhando basicamente quais são as estruturas do corpo humano que vão ser abordadas. Por exemplo, aqui ó, a gente tem falando sobre células, movimentos, planos, os tecidos, o esqueleto, as articulações sinoviais, sistema nervoso, todas as estruturas ó, do sistema esquelético. Diga-se de passagem, o sistema esquelético é um dos meus prediletos. O sistema nervoso, ó, gente, estrutura neural, neuroglia. Essa estrutura, assim, das células da neuroglia, tipos de sinapses, são mais questões que devem ser abordadas em fisiologia. E vai ser o tema do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês sobre a resenha do meu livro de fisiologia, também para colorir, que também é do autor do Néter. Aqui, ó, fala a respeito do sistema circulatório, do sistema linfático, sistema respiratório. Eu adorei a maneira como o livro ele foi feito
dá pra ver que houve um capricho muito grande aqui pra fazer esse livro. De cara, ele já tem aquele cheirinho, não sei se é muito comum dos livros que são novos, né? Aquele cheirinho de coisa nova. Ele tem todas as estruturas aqui, ó, pra gente poder pintar. Deixa eu mostrar alguma figura pra vocês. Aqui, gente, olha só. Essa imagem eu costumo mostrar muito nas minhas aulas. É uma massa encefálica, né? O cérebro, juntamente com as suas outras estruturas. Aqui a gente tem o telencéfalo, né? Que eu sempre falo em sala de aula, o telencéfalo, corpo caloso. Aqui é o joelho do corpo caloso. Aqui é o diencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo, né? O cerebelo, que é um órgão ali que fica responsável por armazenar cerca de 50% dos neurônios motores, né? Aqui a gente vai ter no ponte, bulbo. Então, aqui, o que dava para fazer a respeito com essa figura, né, que vem no livro? A gente pinta e eu vou mostrar para vocês os lápis que vem no livro. Essa é a caixinha de lápis. Ela vem todas as cores, basicamente. Vem cores bem legais. E sobre o que eu achei dos lápis, eu achei eles bem confortáveis. Acho que a própria marca já propicia com que a qualidade dos lápis eles sejam maravilhosas. Então, é tudo bem guardadinho. Eu nem joguei a caixa e nem pretendo jogar a caixa desses lápis. Eu achei os lápis bem bonitinhos. Todos da Faber-Castell. Aqui, ó. Aí, o que dava para fazer a respeito com a utilização dessas imagens que são feitas pelo livro? A proposta do livro é fazer com que a gente pegue essas estruturas e vá pintando. As estruturas diferenciadas, por exemplo, eu quero que você pinte só o telencéfalo para a gente poder fazer a diferenciação de uma estrutura para outra. Então, no caso, a gente pintaria só o telencéfalo. Depois, aqui de preto, o corpo caloso. Aí, pintava só de preto o corpo caloso. E assim segue a proposta do livro. Eu achei super interessante. Então, assim, o livro, ele vai trazendo todos esses outros aspectos do corpo humano. Deixa eu só trazer aqui uma imagem do coração, que fica melhor aqui para vocês verem. Aqui, coração. Nessa partezinha do coração dá pra gente pintar muita coisa, né? O septo, o próprio miocárdio. Olha só, as trabéculas cárneas, que eu sempre falo em sala de aula. Aqui a válvula tricúspide, a bicúspide. Então, essas estruturas a gente pode ir pintando para fazer uma diferenciação desses acidentes anatômicos que são encontrados nesses órgãos. E a gente conseguir elucidar exatamente com aquilo que está sendo descrito aqui, ó. Porque, olha só, nesse capítulo aqui, coração, ele vai descrevendo essas partes do coração. Deixa eu mostrar melhorzinho aqui pra vocês. Ele vai descrevendo e ao lado ele já tem toda a estrutura que foi descrita aqui. E ao lado já é pra você pintar. Sempre o livro vai trazendo essa proposta. Aqui é a parte escrita, trazendo alguns aspectos referentes à próxima estrutura que vai ser abordada na próxima página, que é pra você pintar. Sempre dessa maneira. E ainda mais, ele traz essa partezinha aqui, pedindo para que você pinte exatamente essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, a artéria coronária esquerda. Então, aqui, ele já pede para você pintar a artéria coronária esquerda. Quem foi meus alunos sabe onde está a artéria coronária esquerda, né? Fica bem próximazinha do átrio, dos dois átrios. Então, aqui, ó, sempre trazendo esse aspecto, né? Uma página só para leitura e a outra destinada para pintura. Meu Deus, eu amei esse livro. Então, assim, para quem é meu aluno sabe que existem dois tipos de livro. Existe o livro do Atlas, que no Atlas de Anatomia ele aborda mais imagens.
E através daquelas imagens que a gente acaba aqui garantindo um pouco mais de conhecimento a respeito dos acidentes anatômicos, das estruturas do corpo humano. E também temos os tipos de livro de anatomia que abordam somente a escrita, os aspectos, as denominações do corpo humano e etc. E aí, nesse aspecto, esse livro que eu estou mencionando para vocês, ele não traz tantas imagens, né? Já esse livro do Netter, ele traz um resumo do que seria tudo. Ele traz o resumo na descrição, traz o resumo das configurações morfológicas do corpo humano, né? Já que existem dois tipos de livro, o livro do Atlas, que aborda mais imagens, e o outro tipo de livro de anatomia, que são livros mais específicos para estudo, né, de leitura. Já esse Netter, ele traz esses dois aspectos dos dois tipos de livros que existem para estudo de anatomia. Em aspecto geral, a única coisa que eu acredito que deveria ter tido para esse livro de anatomia seria a capa dura. Porque eu acredito que a capa, sendo dura, a gente poderia ter uma conservação um pouco melhor desse livro. Tanto para arranhões, por caneta, ou por qualquer outra coisa que esteja em cima desse livro, eu acredito que pode haver aí marcações. Eu observei isso com algumas canetinhas que eu deixei próximo, e aí ficou a marca da canetinha na capa. Não é nada mirabolante ou algo do tipo, mas que eu acredito que pelo valor do livro deveria ser agregado a essa capa. Então, basicamente, o livro ele vai compondo de informações no lado direito e ao lado esquerdo as figuras das estruturas para que só assim seja pintado. E aí, já no finalzinho ali da descrição das estruturas, ele traz essa questãozinha pedindo para que você pinte a estrutura. Qual estrutura que ele quer que você pinte? Ah, eu quero que você pinte só o nervo vago. Aí você escolhe uma cor da caixinha de canetinhas que veio. Isso já aqui, ó. E aí você pinta. Eu amei esses lapisinhos. Acho que a própria marca já propicia. Não sei se está focando. A própria marca ela já propicia com que tem esses aspectos, já a própria qualidade do lápis, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro. Na minha opinião, ele é um livro muito bom para estudo de anatomia humana, principalmente no que se refere a ser um livro mais objetivo, didático, levando em consideração que ele traz esse aspecto para que você possua o embasamento da leitura e, posteriormente, você consiga visualizar a estrutura que você acabou de ler a respeito dela e que, posteriormente, você ainda tenha a capacidade de pintar, né? Ou seja, destacar aquela estrutura. Eu pretendo ler esse livro no decorrer desse ano, porque vocês sabem, né? Todo livro de anatomia é grosso. Então, a gente acaba aqui demandando um pouco mais de tempo para fazer toda a leitura, né? Eu vou mostrar cada capítulo aqui para vocês, sobre algumas imagens, a intuito de interesse de vocês. No capítulo 2 dele, ele vai falar a respeito das estruturas do sistema esquelético, né? Então, já de cara, a gente já se adentra a ver as estruturas esqueléticas que compõem o crânio, né? Quem é meu aluno sabe que eu cobro muito essas estruturas que estão, de acidentes anatômicos que estão situados no crânio, como forame mentual, né? Bem aqui, forame mentual, protuberância mentual. Aqui nós temos a maxila, a mandíbula, temos aqui o ângulozinho da mandíbula, o ramozinho da mandíbula, né? São estruturas bem legais e a partir disso você consegue fazer a pintura. De todos os capítulos que eu consegui visualizar das imagens, aquilo que eu achei mais, assim, de riqueza de imagem é o capítulo do sistema esquelético. Ele, de fato, ele traz imagens bem robustas, bem detalhadas. Olha só, olha a riqueza dessas imagens. O detalhamento dessas imagens. Eu amei.
Quando se refere aos outros sistemas, são imagens ainda muito complementares. Entretanto, eu acredito que o que mais me chamou a atenção foi a do sistema esquelético, sem sombra de dúvidas. Com relação às especificações do livro, o que me traz ainda mais de interessante de adquirir esse livro é no que se refere a você conseguir destacar os nervos e os vasos sanguíneos que compõem o corpo humano. Porque a gente sabe das dificuldades que são de conseguir visualizar essas estruturas que muitas das vezes são pequenas e que não conseguem ser tão bem conservadas dentro de um laboratório de anatomia. Então, nesse contexto, essa parte acaba aqui ficando um pouco mais teórico, né? A gente acaba aqui adquirindo um pouco mais de conhecimento a respeito das artérias, das veias e dos nervos na prática mesmo, na prática clínica. Então, como a gente consegue visualizar aqui nessas imagens e através da pintura destacar, eu acho interessante esse livro com essa proposta. A gente conseguir destacar, identificar onde é que está a estrutura do nervo ou do vaso sanguíneo e assim por diante. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Curtam, compartilham aí com seus amigos sobre esse livrozinho aqui. Não se esqueçam de não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, @biologia e etc. Então é isso. Tchauzinho pra vocês.